Anime Loot desse mês! E Correios, obrigado. Mais uma caixa destruída. Correios, você precisa ser privatizado o quanto antes. Pessoas competentes, por favor, tomem conta do Correio. Lembrando, né, pra vocês aqui, ó. Se você quer frete grátis, você pode assinar as 3 caixas, olha só. Oh, um báculo? Ah, uma lança. Tô bem. É a lança. Essa eu sei. Olha, pra quem que não tá manjando nada de Nanatsu, essa daqui é a lança do King. Olha só, não estou tão errado assim. Eu só não sei o nome da lança dele. Eu sei que a lança é do King. Agora o nome eu já... Ih, aí já vai ser complicado. Shastfall. É quase um castiçal, não tem nada a ver. O Shastfall, isso. É a camiseta? É a camiseta. Nossa, pera aí, tem muita coisa ao mesmo tempo. Vamos lá, deixa eu ver o que é. Sailor Moon! Ah, que lindo! Ai, olha que coisa fofa. Não sei o que em nome da lua. Como que é? Eu vou destruir vocês em nome da lua, alguma coisa assim. Que maravilhoso. Olha só. Teste de estampas. Não rachou, não quebrou. Tá bonita. Ah, aqui é a insígnia do coração, né? É a insígnia do coração. Eu definitivamente não lembro o nome da insígnia e que de ginásio era, gente. Yay, agora sim! Capacete do Saitama! Saitama! É o Saitama Man, né? Do Saiyaman, gente. Olha que coisa bonita. Cara, o modelo do capacete dele é bonito. Olha só. Não, vai cair essa porra, não é melhor não. Mais medalhinhas, agora é do Itachi. Pra você jogar cara e coroa. Ou Akatsuki e Itachi, olha só. A insígnia da alma. A gente não sabia lá de qual que era do coraçãozinho, é da alma, olha só. Então esses foram os itens da Anime Loot desse mês. Se vocês querem adquirir essa Anime Loot também e outras maravilhosas, cliquem aqui na descrição, né? Tem o link aqui embaixo e na tela para vocês adquirirem a sua Anime Loot. Vocês também podem adquirir, né, um descontinho legal aqui pela LBTV usando o nosso número, né? No nosso número não, né? O nosso cupom! O nosso cupom de desconto, Thunder! Não tá difícil de falar isso! Que é LBTV5 e você vai usar lá pra você adquirir a sua primeira Loot, meu Deus. E você pode adquirir a sua primeira Anime Loot usando o código LBTV5, beleza? Que te dá um descontinho bacana aí pra você começar a assinar a Anime Loot, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, porque eu vou ficando por aqui. E é isso aí. Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui. Olha só quanto tempo que eu não faço vlog. Pra falar a verdade, eu fiz um vlog semana retrasada falando sobre o novo filhinho de Boruto, do Kishimoto, o Samurai 8. Você pode conferir aqui, ou aqui. Eu nunca sei aonde é esse bagulho. E agora estou voltando um pouco mais, estou com um pouco mais de tempo agora para voltar a fazer vídeos. Sim, porque se vocês estavam acompanhando aí as nossas redes sociais ou acompanhando nossas lives na Twitch, sabe que estamos trabalhando arduamente aqui para voltar com o RPG da Ordem. O RPG onde nossos queridos apoiadores do nosso padrinho podem participar e entrar numa aventura muito louca onde eu mestro para vocês. O pessoal já está começando a criar os personagens e em breve as lives vão rolar pra vocês acompanharem também. E se vocês não conhecem ou não sabem nada de RPG, fica tranquilo que vocês vão conhecer. E também se você quiser jogar, apoia a gente no Padrim, link aqui na descrição, beleza? Bem, aconteceu que semana passada saiu uma notícia aí que meio que pegou junto com o que eu queria falar recentemente sobre Isekai. Porque o Reiki Kawahara, o autor de Sword Art Online, falou que Sword Art Online não é Isekai. É estranho você pensar que Sao não é Isekai, sendo que foi ele que basicamente foi o responsável por todas essas merda de obras e esse gênero inflamar do jeito que tá inflamado hoje em dia, né? E nesse vídeo eu quero provar duas coisas pra vocês, contraditórias inclusive. Primeiro, sim, Sword Art Online é Isekai e Isekai não significa nada. Antes de tudo, eu preciso explicar pra vocês o que é Isekai, ou pelo menos a minha visão sobre o que é esse gênero. Isekai ficou famoso aí nos últimos tempos aí no mundo dos animes e principalmente no mundo das light novels, onde está tão inflamado esse estilo de narrativa que ninguém mais aguenta e até tem alguns concursos que estão bloqueando obras que são consideradas Isekai. E antes de explicar o que é Isekai, eu preciso dar alguns passos para trás, então, conceitos, gente, eu preciso explicar tudo nos mínimos detalhes, eu gosto de fazer isso. Um gênero de anime é basicamente como um gênero de filme, vamos dizer assim, onde você tem uma série de
padrões em outras narrativas que são consideradas do mesmo gênero, aplicadas em outras obras, que aí elas viram do mesmo gênero que ela. Esse conceito vai um pouquinho mais além, porque não existe meio que um padrão para definir o que é gênero ou não. Você tem alguns conhecidos como ação, aventura, fantasia, romance, slice of life, que são gêneros mais padrões, é um guarda-chuva mais aberto. E eu prefiro ver que esses gêneros, eles são como se fosse padrões narrativos, vamos dizer assim. Para um filme ser considerado de ação, ele precisa de muitos momentos de ação na sua história e, obviamente, a sua trama tem que estar em cima da ação. Criação e resolução de conflitos tem que estar ativamente conectado com a ação, com a porrada, perseguição de carro, tiro, morte, explosão, Michael Bay. Quando uma narrativa ela está empenhada em resolver, criar e estar dentro daquele escopo de ação, que é perseguição, que é tiro, porrada e coisas do tipo, ele pode ser considerado do gênero ação, porque tem muita incidência de ação ali no meio. Algumas coisas se confundem um pouco com o gênero, como por exemplo temática ou premissa, como por exemplo faroeste, que é muito mais uma temática do que um gênero, ou até mesmo, como eu falei aqui, a palavrinha-chave que é a premissa. Que aí a gente vai conectar a Isekai. Premissa, pra quem não sabe, é quando você vai fazer aquele churrascão antes de você louvar a Jesus. Porque é a premissa. Que é, vocês já estão acostumados com isso. Nem vem. Premissa é basicamente o ponto de start da obra. É a sinopse da história, é meio que a pontapé inicial para a obra começar e aonde você se situa naquela história. Por exemplo, a premissa de Naruto é um garoto que está triste, assim, sede desessoro, porque ele tem um demônio dentro do corpo dele. Aí ele é um vândalo, picha tudo às predas pra ele ser notado. E ele quer ser um grande ninja, o Hokage, que é o cara que faz ele limpar as predas quando ele picha. Isso aí, isso é premissa. A premissa, geralmente, inclusive, é algo curto, é só uma ideia inicial que a obra te dá. Algumas obras têm mais do que uma premissa, obviamente, mas a premissa é basicamente esse ponto de start. E esse ponto de start lembra o quê? O quê? O quê? Isekai, obviamente, porque o Isekai ele parte disso. A maior força de um Isekai é justamente isso, o início da obra. Que está lá o nosso querido protagonista, virgão, de seus 37 anos, que nunca comeu ninguém, que de repente ele vai lá, é atropelado por um caminhão, toma uma facada no meio da força, engasga com amendoim, morre e vai pro mundo de fantasia. Vai ao mundo de elfa peituda, de loli legais e aquelas merda que você já conhece. Aí vê que é tudo poderosinho, fica tirando poder pelo nariz e essas merda toda. Essa premissa que é basicamente o Isekai. Porque Isekai não é um gênero. Você não tem um gênero Isekai. Por quê? Se você for parar pra pensar em como a obra se constrói, ou os padrões que existem na obra, e como essas mecânicas narrativas vão sendo usadas e tem as suas incidências no meio da história, você já começa a pegar outros gêneros. Se a gente tentar olhar pra aquela porcaria do slime e tentar achar alguma coisa que ele tenta fazer, uma das coisas é o gênero de guerra, vamos dizer assim, porque a maior parte da sua narrativa se passa na construção entre conflitos de cidades, de países, de poderes, e é uma coisa mais macro. Por exemplo, Game of Thrones, só que feito de uma forma merda. Então esse gênero guerra não é o gênero Isekai. Entendeu? Ou, por exemplo, quando você tem How Not to Summon a Demon Lord. Eu só tô pegando exemplo merda aqui, cara. Me dá um exemplo melhor? Não ouse falar de queijo no mago aqui nesse canal, ok? Então, How Not to Summon a Demon Lord, ele tem a parte do líbido. Do harém, da comédia romântica, do pessoal se esfregando, conseguindo energia. E é até engraçado que metade do episódio geralmente é isso. Você tem a parte de lutinha, historinha e porradaria que ninguém se importa, e depois você tem os personagens se esfregando pra conseguir mana. Então você tem essa parte aí do esfrega-esfrega sendo basicamente o gênero harém, o gênero ecchi. Então basicamente a fórmula narrativa do Isekai é só o start. E quem já pegou aí a ideia no ar já conseguiu conectar os dois bagulhos, né? Porque se você não tem o gênero Isekai, então Isekai não significa nada quando você quer dizer gênero. E quando você tem o start, a premissa inicial,
O protagonista vai pro mundo de fantasia. Tem Sao. Olha só. Ah, Thunder, mas ele não vai pro mundo de Isekai. É um mundo de tecnologia, de alegria. É um joguinho. É uma mistura de Battle Royale com Fortnite, com Minecraft e queijo do mago. Ah, não é. Aí que vem o pulo do Neko. Né, do gato? Ah, Thunder bilingue. Porque vamos dizer assim, que se fosse analisar Isekai como um gênero, ou uma premissa mais robusta, o que deveria ser um Isekai? É até engraçado pensar que você tem, sei lá, tantos animes antigos que são Isekai, como por exemplo, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, você tem Digimon, você tem Shurato. É Isekai pela premissa, cara. Independente se o mundo for de tecnologia ou de magia, ou seja lá o que for, o que teoricamente, uma premissa que é o personagem tá no mundo real, aí ele morre, esfaqueado, atropelado, engasgado com amendoim na bunda, e ele vai pro mundo de Isekai, ele vai pro mundo de fantasia, vai pra um outro mundo, whatever, ou ele basicamente vai pra esse mundo sem o consentimento dele, porque basicamente acontece isso em Sao. Quer dizer, ele fica preso sem o consentimento, porque querer ir pra lá ele vai, enfim. O que teoricamente deveria ser a cereja do bolo de um Isekai, ou algo que seja único, ou pelo menos mais fácil de acontecer em um Isekai, é o choque de realidade entre o protagonista do mundo real com o mundo externo, com o mundo que ele não conhece. Então é aquele protagonista, aquele grupo de protagonistas com os seus conhecimentos mundanos irem até o mundo de fantasia, um mundo de tecnologia, ou mundo que eles não conhecem, e acontece esse choque de realidade. Duas obras que fazem isso muito bem, que como eu falei, uma delas não é bem Isekai, uma delas é Log Horizon, que a premissa da história é basicamente isso. O pessoal vai pro mundo do joguinho, e aí as regrinhas do joguinho mudam, eles ficam presos no joguinho, e aí eles começam a conhecer melhor aquele mundo e fazer esse cruzamento de conhecimentos entre o que eles já conheciam naquele mundo, o que eles conhecem no mundo real, e como eles vão conhecendo essas novas regras desse mundo, e essa dinâmica que é interessante. E o outro é Raito Gensou no Gringar, que é uma história que eles basicamente não sabem que vieram do outro mundo, mas você tem essa resistência entre o conhecimento deles, ou até mesmo a parte mais dramática desses personagens, com esse mundo hostil. E querendo ou não, Sao tem isso, pelo menos no seu primeiro arco, que é o Aincrad. Você tem o Kirito conhecendo as regras desse mundo, tentando sobreviver nesse mundo, estando preso a ele, e usando os seus conhecimentos já prévios do jogo, e seus conhecimentos reais, para conseguir resolver os conflitos desse mundo. Entendeu a lógica? Então seja um mundo de magia, um mundo de tecnologia, seja um mundo do Saci Pererê, o importante é esse choque de realidade. Isso que deveria ser o da hora de um Isekai. E geralmente todo mundo caga pra isso, né? Porque de repente o protagonista aparece com um monte de poder foda e todo mundo começa a chupar ele na porra do anime. Para de falar de Queijo no Mago, desgraça! Não quero! Não! Então, resumindo, se fosse pra analisar e pra criar o gênero Isekai, quase nenhum anime de Isekai faz isso. ReZero começa a fazer isso no começo, depois caga pra isso. Sao faz isso no seu primeiro arco e depois em Alicization. Os outros não faz muito disso, não. Log Horizon faz isso. Até Digimon faz um pouquinho disso. Então você tem meio que evidências para isso se tornar um gênero. Mas, como eu falei, muitos animes desse estilo acabam não respeitando isso. Recapitulando, Isekai é basicamente uma premissa. Então, teoricamente, Sao é um Isekai pela premissa. Gênero de Isekai é tão mal explorado que não significa quase nada, ou tão inconsistente que não significa quase nada. Então, Isekai não existe como gênero, assim como Battle Shonen, olha só. Então, creio que deu pra responder essas duas questões. O que é um Isekai e por que Sao sim pode ser considerado um Isekai. Nossa, Thunder, você tá cagando regra. Você tá falando que o criador de Sao tá errado. Não tô falando isso. Eu tô falando que existe essa linha de argumento, essa linha de raciocínio. Então, se você entender dessa forma, sim, pode ser. Mas é aquele negócio, se o Reiki Kawahara quer falar que a obra dele é sobre palhaços, pirulitos voadores, espaçonaves no meio do Oceano Atlântico,
Ele pode, mas a gente não vai acreditar muito nisso. Até porque uma coisa que eu meio que vejo como uma das bases principais, pelo menos do seu primeiro arco de Saô, que é o Aincrad, ele de fato é mais sobre drama, ele é mais sobre tragédia, ele é mais sobre slice of life até, do que de fato aventura, ação, porque você tem uma parte da história que começa a se tornar muito mais carga dramática, pelo menos a premissa é. Tem várias explorações dessas nuances, pelo menos em Aincrad, porque você chega em Alfheim, é uma completa merda, eu não sei nem como catalogar aquele monte de lixo. Aí você tem GGO, que é puramente ação. Aí você tem Modern Rosario, que é puramente slice of life drama. Aí você tem o Alicization, que é basicamente exploração de mundo, aventura, fantasia e sci-fi. E ele tem mais um pouco de Isekai ali em gênero, vamos dizer assim. Então é basicamente essas reflexões que eu queria dar pra vocês, dar a minha visão, a minha opinião. Eu acho que é meio óbvio, né? Se eu tô fazendo o meu vídeo, é minha opinião, né? Mas enfim, e eu quero saber de vocês o que vocês acham, concordam, não concordam, deixa aqui nos comentários. E também se vocês querem mais vídeos assim, opinativos, pegando algumas coisinhas assim e explicando um pouco mais dessas lógicas malucas que eu crio pra vocês. Como eu falei, eu queria explicar um pouco mais o que é gênero, temática, premissa, porque eu acho que o pessoal confunde muito isso. Porque o pessoal fica maluco quando eu falo que shonen não existe. Shonen não existe. Seinen não existe. Josei não existe. Shoujo não existe. Então é isso, meus queridos mestres, deixa seu like, comente aqui embaixo, apoie a gente no Padrim e dê uma olhadinha no nosso calendário aqui de vídeos aqui embaixo, na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, estamos voltando com tudo aqui no canal, espero que eu consiga em breve trazer vídeo todo dia pra vocês, e eu vou ficando por aqui, um bom anime, até o próximo vídeo.